Bom dia, meus queridos alunos do Euclides, tudo bem? Hoje a nossa aula é de matemática e a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, ok? A gente vai falar hoje sobre temperatura. Professor, matemática, temperatura, não é de ciências? Não, nós sabemos que a matemática ela é responsável por medir muitas coisas e uma das coisas que ela mede é a temperatura. E a temperatura ela pode estar relacionada em vários casos. Por exemplo, a temperatura do nosso corpo. A temperatura de um ser humano em condições saudáveis é em média 36, 37 graus. Se o ser humano tiver com mais de 37 graus, por exemplo, 38, 39, ele está em estado febril, já está passando mal, ok? Um ambiente, se ele estiver muito quente, você vai precisar um ar condicionado. E qual é a função desse equipamento? Abaixar a temperatura, ou seja, resfriar o ar porque está muito quente. Se você não tem um ar condicionado, o que você pode usar? O ventilador. Ele também abaixa a temperatura. Isso significa que a temperatura fica menor, ok? Então nós entendemos que existe temperatura alta, ou seja, mais quente, e temperatura baixa, ou seja, mais frio, mais ameno. Um outro caso que você também tem na sua casa e que pode ajudar muito é esse amiguinho aqui, ó, que quando tá frio você fica bastante bravo. É o chuveiro. Se você tem um chuveiro na sua casa, provavelmente você vai ver que ele tem um regulador de temperatura. Normalmente ele vai ter a temperatura o desligado, que é o totalmente frio a água, o morno, que é uma temperatura branda, e o inverno, que vai ser uma temperatura bem mais elevada. Então, ou seja, você vai ajustar a temperatura de acordo com a situação. No caso, ok, desses equipamentos, a gente ajusta a temperatura de acordo com o que a gente quer, porque a gente tem o controle deles. Mas e quando é a temperatura do planeta? Ok? Quando nós estamos falando do tempo, por exemplo, estação inverno é uma temperatura mais fria. Nós estamos vivendo no inverno. O Brasil é um país tropical. Olha que inverno bonito. Céu azul e tal, mas eu estou usando blusa de frio. Isso significa que a temperatura está mais baixa do que nos dias de verão. E o que mede isso? Qual equipamento é utilizado para medir isso? Essa temperatura do tempo aqui externo eu não consigo controlar, mas eu consigo medir. E para isso é utilizado o termômetro, ok? O termômetro ele serve para medir temperaturas. Ele é uma ferramenta de medição de temperatura. Uma outra ferramenta de medição de temperatura também é o termostato, ok? E assim por diante. Provavelmente no forno da sua casa tem uma medição de temperatura. E responsável por essa área é a matemática, ok? Eu te convido hoje a assistir o jornal. E aí você vai ver que em determinado momento do jornal tem a previsão do tempo, que vai dizer se o tempo vai fazer temperatura máxima, a mais quente, e a mínima, a mais fria. No Brasil, essa semana, chegou a se falar em neve no sul. Alguns estados da região sul do Brasil chegou a cair neve. Isso porque nós estamos no inverno e a temperatura lá está bem baixa, ou seja, mínima. Quando a temperatura fica abaixo de zero, já um nível de temperatura de geladeira, né, onde forma gelo, nós já dizemos que é uma temperatura negativa. Ou seja, a temperatura ela pode ser negativa ou positiva. Isso tudo a gente vai começar a aprender a partir de agora. Então eu te convido para essa aula de matemática, ok? Onde você vai estudar e vai achar bem legal esse negócio de temperatura. Boa aula a todos!